A Tailândia não é só um destino, é um mundo à parte. E se você é inscrito aqui no canal, já deve ter explorado esse mundo à parte com a gente, em vários vídeos onde mostramos de tudo, desde a vida noturna vibrante até aquele caso super curioso das meninas que jogam ping-pong de uma maneira que ninguém acredita. Sim, usando a própria genitália para lançar bolinhas e outros apetrechos. E sim, você ouviu direito, ping-pong com genitália. Então, se você ainda não assistiu ou, pior ainda, não é inscrito, aproveita para fazer as duas coisas agora mesmo. Mas se você achou isso curioso, se prepare porque hoje nosso destino é Koh Phangan, um lugar tão surpreendente quanto. Quer saber como essa vila surgiu e como ela funciona? Então fica com a gente porque o que vamos te mostrar vai te deixar de queixo caído. Número 1. Localização e dados geográficos. Koh Phangan está aconchegada na Baía de Phang Nga, no sul da Tailândia, a uns 20 quilômetros da costa. E olha, esse lugar é o sonho de qualquer fã de paisagens de tirar o fôlego. A comunidade é uma verdadeira obra de engenhosidade humana. Com o espaço limitado em terra firme, afinal, estamos falando de uma enorme montanha de calcário ali do lado, os moradores se adaptaram e construíram tudo sobre a água. Casas, restaurantes e até uma escola flutuante. Tudo ali, desafiando a maré. O clima é tropical, com monções de maio a outubro trazendo chuvas intensas e a estação seca de novembro a abril, quando os dias são perfeitos para explorar. As temperaturas variam entre 25 e 34 graus Celsius, proporcionando o calor na medida certa. Além disso, a vila está estrategicamente localizada na rota entre Phuket e as famosas Ilhas de James Bond, o que a torna uma parada obrigatória para quem explora a Baía. E sobre esse destino, vamos falar daqui a pouco. Número 2. História e como chegaram na ilha. Tudo começou no final do século XVIII, quando um grupo de pescadores muçulmanos da Indonésia decidiu se aventurar em busca de um novo lar. Liderados por Tobabu, eles cruzaram mares, enfrentaram desafios e procuraram por um lugar onde pudessem viver sem as restrições impostas pelo reino de Sião, que na época proibia estrangeiros de possuir terras. E então, em uma dessas viagens, eles avistaram uma imensa montanha de calcário no meio da baía de Phang Nga. Para Tobabu, era um sinal. Ali seria o novo lar de sua comunidade. Mas com um detalhe: a ilha em si era praticamente só rocha. E como conseguiriam construir uma vila? Simples, eles decidiram desafiar as regras do jogo. Criaram uma vila flutuante. Com madeira, engenhosidade e muita coragem, construíram suas casas sobre palafitas diretamente no mar. E não demorou muito para que outras famílias se juntassem. Com o tempo, Koh Phangan se tornou não apenas um refúgio seguro, mas uma comunidade unida, firmada na fé islâmica e na vida em harmonia com o mar. Pescar nas águas calmas da baía garantia a subsistência das famílias e, com a montanha de calcário como ponto de referência, ninguém se perdia pelo caminho. Agora que você sabe como tudo começou, vamos falar sobre quem mora lá hoje. Número 3. Os efeitos do grande tsunami de 2004. Antes de seguirmos viagem, aqui vai mais uma curiosidade sobre essa localização, e que muito provavelmente salvou Koh Phangan da extinção. O tsunami de 2004, que devastou grande parte do Sudeste Asiático, também afetou a região em que Koh Phangan está localizada. No entanto, graças à sua localização privilegiada na Baía de Phang Nga, a vila foi poupada do impacto direto das ondas gigantes. A formação geográfica ao redor atuou como uma barreira natural, protegendo a comunidade do pior. Mas isso não significa que Koh Phangan saiu ilesa. Os efeitos indiretos foram sentidos profundamente.
as comunidades costeiras vizinhas foram gravemente atingidas e o impacto econômico foi imediato. O turismo, que já se consolidava como uma fonte vital de renda para as famílias da vila, foi drasticamente reduzido. Mas comparado com o que aconteceu com as regiões vizinhas, não foi mais que um arranhão. Número 4. Habitantes, etnia e religião. Koh Phangan é aquele tipo de lugar onde, literalmente, todo mundo se conhece. Com uma população entre 1.600 e 2.000 habitantes, a vila é formada, em sua maioria, por descendentes diretos dos primeiros pescadores indonésios que chegaram lá mais de 200 anos atrás. Essa história de união e perseverança é o que mantém a comunidade tão coesa até hoje. Mas além das palafitas e do ar rústico, o que realmente une essa comunidade é sua fé. O Islã é a espinha dorsal da vida em Koh Phangan. A principal atração da ilha Phangan é a sua mesquita, construída em estilo tailandês e adornada com mosaicos coloridos. A mesquita, com as suas cúpulas douradas, é um importante centro religioso e cultural para a comunidade muçulmana da ilha. E mesmo com o boom do turismo, os moradores conseguiram manter vivas suas tradições e a simplicidade que faz da vila um lugar tão especial. Número 5. Construção da mesquita e do poço. E já que estamos falando da mesquita e de construções simples, a história por trás da criação desses marcos na vila é tão impressionante quanto a própria existência de Koh Phangan flutuando sobre o mar. No início, a comunidade não tinha uma mesquita formal. As orações aconteciam em locais improvisados, mas os moradores sabiam que precisavam de um lugar adequado para se reunir e fortalecer sua fé. O que eles fizeram? Juntaram forças. Cada família da vila, apesar dos recursos limitados, contribuiu com o que podia, seja dinheiro, materiais ou trabalho braçal. Foi uma verdadeira vaquinha comunitária. Além disso, outras comunidades muçulmanas da Tailândia também ajudaram com doações, e assim, com muita perseverança, a mesquita foi erguida. Hoje, suas cúpulas douradas são um símbolo da força e união da vila. Mas esse senso de comunidade não se limitou apenas à construção da mesquita. Eles também construíram um poço. A necessidade de água potável também era um grande desafio. Antes da construção do poço, os moradores dependiam das chuvas ou precisavam trazer água de outras localidades. Mais uma vez, o espírito de cooperação prevaleceu. Os pescadores dedicaram parte de seus rendimentos para financiar a construção de um poço, e com o apoio de vilas vizinhas e até do governo local, o projeto saiu do papel. Mas se você acha que essas construções comunitárias se limitam aos adultos, você vai se surpreender com a próxima obra. Número 6. Campo de futebol flutuante. Futebol sempre foi uma paixão mundial, seja entre jovens ou adultos, e isso é inegável. Em Koh Phangan, entre as crianças, a história não era diferente. Em meio ao espetáculo do torneio de 1986, quando Diego Maradona encantava o mundo com sua genialidade, liderando a Argentina na conquista da Copa do Mundo, jovens ao redor do planeta sonhavam em replicar seus dribles e jogadas. Enquanto muitos podiam correr em campos de grama, as crianças da ilha enfrentavam outro desafio: a falta de terra firme. Jogar futebol só era possível durante a maré baixa, em espaços limitados e improvisados. Mas isso não desanimou o grupo de jovens da vila. Assistindo aos jogos da Copa do Mundo, em uma pequena televisão flutuando no meio do mar, eles decidiram que iriam criar seu próprio campo de futebol. Com o que tinham à disposição, tábuas de madeira, jangadas de pesca, pregos e qualquer outro material, esses jovens começaram a construir um campo improvisado sobre o mar. Após a escola, trabalhavam incansavelmente para erguer sua plataforma de jogo. O campo, quando finalmente ficou pronto, estava longe do ideal.
Com bordas irregulares, pregos expostos e balançando constantemente com as marés, jogar futebol ali não era apenas um desafio. Era perigoso, mas para as crianças de Koh Phangan, isso só aumentava a diversão. A superfície instável forçava os jogadores a desenvolver um controle de bola afiado e equilíbrio, habilidades que se tornariam essenciais para o futuro sucesso do time. E quando a bola caía no mar? Bom, o jogador responsável tinha que nadar para buscá-la, é claro. Foi com essa determinação e engenhosidade que essas crianças deram o próximo passo, ou melhor, o próximo nado, em direção à realização de seus sonhos futebolísticos. Número 7. Phangan FC. Com o tempo, aquele pequeno grupo de garotos que improvisava jogando futebol em um campo flutuante se transformou em algo muito maior. Nasceu o Phangan FC, o orgulho de Koh Phangan. Esses jovens começaram a sonhar alto, querendo competir fora da vila, e a oportunidade apareceu. Um folheto anunciando a Copa Phangan, um torneio regional, chegou à vila. Mesmo sem jamais ter jogado em um campo de verdade, eles não hesitaram. Inscreveram o time. No dia do torneio, a vila inteira se animou. Acompanhados de torcedores que vieram do continente, todos celebravam a simples participação do time. Embora os mais velhos fizessem piadas sobre o clube flutuante, a verdade é que toda a comunidade estava orgulhosa de ver os garotos competindo oficialmente. E o time surpreendeu a todos. O Phangan FC avançou até as semifinais, mostrando habilidade e determinação. Mas o maior desafio estava por vir: o campo de grama molhada. Acostumados a jogar nas tábuas de madeira flutuantes, eles não tinham calçados apropriados e escorregavam o tempo todo. Resultado? Terminaram o primeiro tempo perdendo por 2-0. Foi aí que veio a decisão ousada. Jogar descalços no segundo tempo. Funcionou. Eles empataram o jogo, mas um gol no final os eliminou, com um placar de 3-2. Apesar da eliminação, a participação foi motivo de enorme comemoração na vila. Esse torneio não só impulsionou o futebol em Koh Phangan, como fez do Phangan FC um dos times juvenis mais respeitados da Tailândia. A história do time ganhou tanta repercussão que acabou inspirando uma campanha publicitária. Como resultado, o velho campo de tábuas foi substituído por uma moderna quadra de futebol flutuante de borracha, medindo 16 metros de largura por 25 de comprimento. Agora, ninguém mais se machucava, e o futebol podia ser praticado sem limitações. Além disso, Koh Phangan ganhou um novo atrativo turístico. Entre 2004 e 2010, o Phangan FC conquistou 6 campeonatos juvenis consecutivos no sul do país. Impressionante, não é mesmo? Número 8. Como as casas são construídas. Ainda falando em construções, se você acha que construir uma casa na terra já dá trabalho, imagine sobre a água. Pois é, em Koh Phangan, cada casa é uma prova de engenhosidade. Usando palafitas de madeira fincadas no fundo do mar, as casas flutuam sobre as águas tranquilas da baía de Phangan. E olha que essas palafitas evoluíram ao longo dos anos, com algumas até usando concreto para resistir melhor à água salgada. As construções são feitas com materiais leves, como madeira e zinco, o que permite que as casas sejam erguidas rapidamente. Cada casa tem um esqueleto de vigas de madeira e paredes de bambu ou tábuas. O teto é feito de metal ondulado ou folhas de palmeira, protegendo os moradores das chuvas tropicais. E como essas casas estão sobre a água, passarelas de madeira conectam tudo, de uma casa a outra, até a escola, a mesquita e os pequenos comércios locais. O que facilita ainda mais a vida por lá é o acesso direto ao mar. Muitos moradores amarram seus barcos em frente às suas casas, prontos para sair para pescar. Tipo uma garagem em alto mar. Número 9. Ilha de James Bond.
Saindo agora do mundo das construções, vamos seguir viagem para as telas de cinema e conhecer a famosa ilha do agente mais icônico do mundo. A ilha de James Bond, localizada na belíssima baía de Phang Nga, no sul da Tailândia, ganhou fama mundial após sua aparição no filme 007 Contra o Homem com a Pistola de Ouro, 1974, estrelado por Roger Moore. Desde então, a pequena ilha rochosa, oficialmente chamada de Koh Tap, se tornou um dos destinos mais visitados da Tailândia. O grande destaque da ilha é sua formação rochosa imponente, que se ergue do mar em forma de agulha, com cerca de 20 metros de altura. Ao lado dela está Koh Phangan, outra ilha com cavernas e rochas que complementam o cenário cinematográfico. Juntas, essas ilhas criam uma vista deslumbrante, digna das telas de cinema. E, de fato, já foram. Antes de seu estrelato em Hollywood, Koh Tap era uma ilha calcária desconhecida entre tantas outras que pontuam a baía. Mas tudo mudou quando os produtores de James Bond escolheram esse local paradisíaco para o covil do vilão Francisco Scaramanga. A famosa cena do duelo final entre James Bond e Scaramanga, com a ilha ao fundo, imortalizou Koh Tap como a Ilha de James Bond. E a partir daí, o local passou a atrair turistas do mundo todo. Número 10. Emigração incentivada. Agora, de volta a Koh Phangan, precisamos falar dos contras. Afinal, nem tudo são flores quando se vive sobre palafitas no meio do mar. A vila enfrenta vários desafios por causa da sua localização única. Durante a estação chuvosa, por exemplo, as condições climáticas podem ser bastante rigorosas, com as águas agitadas ameaçando as estruturas da vila. Por isso, a imigração tem sido incentivada, especialmente entre os jovens. Muitos saem em busca de melhores oportunidades educacionais e profissionais em regiões mais estáveis, como Phang Nga ou Phuket. Esse êxodo não apenas permite que os jovens encontrem uma vida mais segura em terra firme, mas também alivia a pressão sobre a infraestrutura limitada da vila. Embora o turismo traga melhorias, como escolas e centros de saúde, a falta de espaço e a vulnerabilidade às intempéries continuam sendo razões que levam muitos a deixar Koh Phangan. A pesca ainda é a principal atividade econômica, mas o turismo vem ganhando cada vez mais força, permitindo que algumas famílias permaneçam na vila, enquanto outras buscam novas oportunidades fora. E por hoje, nossa viagem chega ao fim. Se você se encantou com a cultura e a natureza fascinante de Koh Phangan, não pare por aqui. Continue explorando outros destinos incríveis em nosso canal. Ative as notificações para não perder nenhuma novidade e, se ainda não se inscreveu, junte-se à nossa comunidade de viajantes apaixonados e descubra um belo mundo com a gente. Para você que assistiu até aqui, o nosso muito obrigado e nos vemos no próximo vídeo.